Émile Durkheim e a Sociologia da Educação. Émile Durkheim nasceu na França, em 1858, e é considerado o pai da sociologia, além de ter influenciado e criado conceitos determinantes no processo da educação. Émile Durkheim dizia: a construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam elas morais e religiosas, éticas ou de comportamento, que baliza a conduta do indivíduo no grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. Mas o que isso quer dizer? Antes de tudo, é necessário identificarmos as características do chamado fato social, a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. A generalidade ocorre quando os fatos sociais são coletivos e não individuais, assim atingem toda a sociedade. A exterioridade é a característica que denomina os fatos sociais exteriores ao indivíduo e que já estão organizados quando ele nasce. A coercitividade está relacionada ao poder ou à força que os padrões da cultura de uma determinada sociedade são impostos aos integrantes. Essa característica obriga os indivíduos a cumprir os padrões culturais. Durkheim entendia que a sociedade era superior aos indivíduos, portanto, a sociedade existe independentemente deste indivíduo, que é enxergado apenas como um receptor de regras sociais. Esse indivíduo, enquanto criança e jovem, vai aprendendo com os pais e a sociedade em que está inserido valores culturais como a religião, morais e éticos como a compaixão e o respeito, além de demais regras já impostas socialmente, se tornando assim um indivíduo em sua função social. É o desenvolvimento do ser biológico individual para o ser social, como dizia Durkheim. Para que esse processo educacional desse certo, Durkheim mostra a necessidade do Estado de ser o regulador e fiscalizador da chamada educação formal, definindo quais seriam os parâmetros ideais de ensino e conjuntos de regras que deveriam ser respeitadas. Basicamente, a educação é a ação exercida perante os jovens pelos pais e mestres, sendo esta ação um processo contínuo, ou seja, é sempre a geração anterior a responsável pela geração presente de adaptá-lo ao meio social que esta última está inserida, de modo a manter o equilíbrio das relações. É a educação que transforma o jovem desprovido de um senso social em uma peça ativa na sociedade. Educar as gerações significa integrá-los na sociedade através da transmissão de um patrimônio cultural, como dizia Durkheim. Claro, para que essa educação fosse efetiva, a presença da autoridade do professor se torna fundamental, dominando as circunstâncias. A criança deve exercitar-se a reconhecer a autoridade na palavra do educador e a submeter-se ao seu ascendente. É por meio dessa condição que saberá mais tarde encontrá-la na sua consciência e aí se conformar a ela. Não se pode interpretar, no entanto, de que esta autoridade seja algo negativo ou perverso. Ao contrário, a autoridade do professor transmite confiabilidade, segurança e controle sobre os jovens, indivíduos ainda impulsivos e imediatistas, posturas essas que justamente lhes põem em perigo e desequilibram as relações sociais. Durkheim baseou toda a sua teoria no chamado método funcionalista. Cada instituição exerce uma função específica na sociedade e o seu mau funcionamento significa um desregramento da própria sociedade, exatamente como é a relação entre indivíduo, sociedade e educação. Claro, a obra de Durkheim não se limita a estes pensamentos. Obras como O Suicídio, da Divisão Social do Trabalho e Regras do Método Sociológico expõem o quanto Durkheim contribuiu para o desenvolvimento da sociologia, da psicologia e da educação. Portanto, vale a pena buscar por essas obras e boa leitura! Created using Powtoon.